Já é tempo de encarar com mais seriedade as mazelas que o PT promoveu em nossa nação. O governo do PT se resume em 4.800 dias de escândalos e corrupção que somam mais de 47 bilhões de reais. Desde janeiro de 2003, quando Lula iniciou a gestão petista, ele conviveu e apoiou casos de corrupção no Brasil. O ciclo do Partido dos Trabalhadores no poder durou exatas 698 semanas e 5 dias. Da posse de Lula, em janeiro de 2003, ao afastamento de Dilma, em maio de 2016. Os escândalos políticos e casos de corrupção sempre estiveram presentes no primeiro escalão do governo do PT. Ao todo, as denúncias comprovadas nos últimos 13 anos somam mais de 47 bilhões em desvios. Logo nos primeiros 6 meses de gestão, o governo enfrentou a crise do dinheiro enviado ilegalmente para paraísos fiscais, que foi investigado pela CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, do Banestado na Câmara dos Deputados. Na época, o deputado José Mentor, do PT, foi acusado de sabotar a CPI para proteger membros do governo do PT. A CPI foi instalada em junho de 2003. Também em junho veio à tona um esquema de corrupção do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, com desvio de mais de 32 bilhões de recursos destinados à construção de estradas. O alvo das denúncias foi o ministro dos Transportes, Anderson Adalto. Em setembro, outro escândalo. A ministra da Secretaria de Assistência e Promoção Social, Benedita da Silva, foi descoberta usando recursos públicos para custear passagens e hospedagens para a Argentina e Nova York, em compromissos pessoais. Ao todo, foram 19 mil reais e a ministra acabou pedindo demissão em janeiro de 2004. Foi no início de 2004 que surgiram as primeiras evidências do esquema do Mensalão, maior escândalo do primeiro mandato de Lula. O Mensalão era a propina que o governo Lula pagava com dinheiro público a parlamentares para votar a favor das propostas petistas lá no Congresso. O articulador do Mensalão foi o ministro José Dirceu, da Casa Civil. As estimativas apontam um desvio superior a 200 milhões, além de repasse de verbas para deputados participantes do esquema. No ano seguinte, em 2005, Dirceu deixou o governo. Em 2005, no mês de julho, chegou ao auge o escândalo envolvendo o ministro Romero Jucá da Previdência, que fez empréstimos de 18 milhões em bancos públicos, usando como garantia 7 fazendas que não existiam. Na mesma época, estourou o esquema de corrupção apurado na CPI dos bingos, que detectou um desvio superior a 7 milhões de dinheiro público para políticos e empresários. O grande caso de corrupção em 2006, no governo petista, foi o de Luiz Buchiquem, das comunicações, com respingos do Mensalão e também da CPI, que investigou o desvio de 11 milhões nos fundos de pensões de funcionários públicos. Já no segundo governo Lula, em 2007, Lula iniciou o seu segundo mandato após a reeleição com novas suspeitas de corrupção.
Na pasta do trabalho, sob o comando do aliado Carlos Lupe, foi descoberta uma fraude envolvendo ONGs e fundos destinados a programas para desempregados que somaram 18 milhões em desvios e custou o cargo do ministro. No ano de 2008, a ministra da Igualdade Social, Matilde Ribeiro, teve que deixar o cargo, depois que descobriram gastos indevidos com cartões corporativos do governo no valor de R$171 mil. A denúncia levou às investigações de outras despesas ilegais do alto escalão do governo PT. Para serem beneficiadas com incentivos fiscais em 2009, montadoras pagaram 36 milhões em reais em propinas para o governo editar a medida provisória número 471. O esquema gerou um prejuízo de mais de R$1 bilhão de reais, 1 bilhão e 300 milhões em impostos. Já no governo Dilma, mesmo com as repetidas denúncias de corrupção nos 2 mandatos, Lula conseguiu eleger como sucessora Dilma Rousseff. Diferentemente de Lula, que evitou medidas drásticas para combater a corrupção, Dilma adotou como estratégia demitir os ministros envolvidos em corrupção. Boa parte deles herdados de Lula. Foram demitidos Antônio Palocci, da Casa Civil, Alfredo Nascimento, do Transportes, Pedro Novaes, Turismo, Orlando Silva, Esportes, Nelson Jobim, Defesa e Wagner Rossi, da Agricultura. Mas não teve jeito. Em 2013, o líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia, foi acusado de envolvimento em fraudes de licitações que chegaram a R$1 bilhão. O dinheiro foi enviado para empresas que financiaram a campanha do PT. Desde 2014, incluindo a campanha de reeleição, o governo Dilma está envolvido nas acusações de corrupção na Petrobras. O esquema foi descoberto na Operação Lava Jato e deve ter gerado em um desvio de aproximadamente 43 bilhões de reais, segundo a Polícia Federal. Isso é o governo do PT. Esse é o PT. Eu sou Ronaldo Moscou, jornalista, criador do canal Caderno Federal. Junte-se a mim, siga-me aqui nas redes sociais. Juntos podemos mudar os rumos deste país. Muito obrigado pela sua atenção.